Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Esse é um episódio especial da nossa série onde convidamos o Dr. Ricardo Dias e Mauro Scherter, que são duas autoridades na infectologia do Brasil, para trazer um pouco da vasta experiência que eles têm. Esse episódio é idealizado por ambos, porém apresentado com muito orgulho pelo InfectoCast. Salve, salve, InfectoCast. Meu nome é Ricardo Dias. Meu é Mauro Scherter. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho, para mim, pelo menos, é um assunto bem importante, bem interessante, que é a cura da infecção pelo HIV. Uma coisa que é bastante comum, pelo menos acontece comigo, me perguntam sempre falam, moço, com frequência, que não tem cura, que a indústria farmacêutica não tem interesse que haja cura porque eles querem ficar vendendo remédio. E uma coisa que eu não sei se você faz isso, mas eu sempre uso como exemplo, que me dizem, eles querem ficar vendendo remédio o resto da vida. Aí eu digo, eu sempre uso esse exemplo, que o remédio que mais vendeu na história da medicina, quer dizer, primeiro que a indústria farmacêutica ganha dinheiro enquanto o remédio tem patente. Acabou a patente, parou de ganhar dinheiro porque vai ter um monte de gente vendendo. O remédio que mais vendeu é um remédio para o colesterol chamado atorvastatina, que vendeu por volta de 70, 80 bilhões de dólares. Que dinheiro é beça, né? Mas no período todo da patente. O mercado total de HIV, hoje em dia, é de 4 a 5 bilhões. É um mercado pequenininho em relação aos 80 bilhões que ele vendeu. Aí você pensar, no mundo tem 40 milhões de pessoas com HIV. Mas esquece 40 milhões, você pensar só nas pessoas, só americanos, europeus, brasileiro de classe média, sul-africano de classe média, australiano, pessoas que têm alguma grana. Se pensar conservadoramente, você consegue chegar a 3 milhões de pessoas. Se pensar nas 3 milhões de pessoas, se elas dariam, digamos, 30 mil dólares para ficar curadas, é barato dentro disso. Só aí já dá 90 bilhões de dólares. Que indústria farmacêutica não gostaria de ganhar? Ou que CEO de indústria farmacêutica não gostaria de ganhar 90 bilhões de dólares de uma vez só? Imagina o bônus de fim de ano desse cara. Quer dizer, só para esse isso ganhava os 90 bi, mais que uma remédio que mais vendeu na história, de uma vez só. Ponto. E ainda eu sempre falo assim, o Papa ser canonizado, ganhar o prêmio Nobel para os próximos 10 anos. Então não é questão de dinheiro, né? Não é porque a indústria farmacêutica quer vender remédio. É porque deve ser difícil mesmo. E por que é difícil, então? Então, toda vez que a gente tem uma situação difícil como essa, aparece uma teoria da conspiração. Eu acho justo, né? A gente não consegue uma vacina para prevenir o HIV, tem alguma coisa errada. A gente não consegue curar o HIV, tem uma coisa errada. A gente não consegue fazer com que esse vírus desapareça, tem alguma coisa errada. E eu acho que isso daí é uma coisa natural das pessoas, né, mas hoje em dia a gente já entende que é difícil mesmo. O HIV é um vírus que persiste no corpo, essa é uma palavra técnica, ele entra e persiste, ele continua ali para sempre. E aí, a gente tem que entender por que que ele persiste e por que que o medicamento naturalmente não elimina o HIV. E por quê? Olha, existem vários motivos, a gente já viu quais são as barreiras que a gente tem para não curar uma pessoa. Na hora que o HIV entra, ele dorme, ele entra em latência, né, latência é o termo técnico para a gente dizer que simplesmente ele colocou uma célula em que ele está para dormir. E dessa forma, o medicamento não age. Os medicamentos do coquetel, eles só funcionam no momento que o HIV está se multiplicando. Na hora que ele está dormindo, Não, mas ele não Ricardo, acorda, ele não mata o vírus. Uma coisa, o HIV não é o único vírus que as pessoas se infectarem e fica o resto da vida. Um monte de vírus assim, que é o Epstein-Barr, hepatite B, citomegalovírus, zoster, um monte de vírus o ser humano se infecta e esse vírus fica no corpo o resto da vida e pronto, mas o corpo controla e nada mais acontece. Por que que o HIV não acontece isso? E esse controle acontece com algumas pessoas, 1%, 1 a 3%. Mas os outros 97 Os outros não conseguem controlar, porque o vírus ele continua se multiplicando de uma forma
consistente, dá para a gente controlar. Você sabe, o HIV ensinou para a gente que vários patógenos entram no nosso corpo e não se livram, não sai de lá nunca mais, né. A gente começou a perceber isso daí na hora que a gente tinha reativação de tuberculose, na hora que a gente tinha reativação daquele cisto de toxoplasmose que estava no nosso cérebro, na hora que a gente tinha a reativação de outros vírus que estavam igualmente não patogênicos, como por exemplo o citomegalovírus, que é um vírus do grupo herpes que entra no nosso corpo e fica para sempre também. Então, apesar dele persistir, porque ele está latente, ele ainda continua causando danos, porque existe uma multiplicação, a replicação desse vírus, que é muito grande, é de forma substancial. Então, a gente consegue abolir essa replicação do vírus. É como se a gente tivesse controlando o HIV. É um controle artificial. Não é o Isso com controle remédio, você está com o dizendo? remédio. Remédio. A gente consegue controlar com os medicamentos. É um controle artificial, não é um controle natural. Não é um controle natural como acontece com o citomegalovírus, com o vírus da mononucleose, mas conseguimos controlar. Mas Agora a por gente quê? Qual é a diferença? Quer dizer, qual é a diferença entre os, digamos, CMV e o HIV? Por que um corpo consegue controlar e deixar ele dormente lá, a menos que você fique imunodeficiente, e o outro ele não consegue? O que ele tem de porque a diferente? gente tem um sistema imune que fica tolerante ao HIV. Logo no comecinho da infecção, você tem uma lesão, um dano definitivo no sistema imune, que faz com que você não consiga combatê-lo de forma eficaz. A gente conseguiria, mas, o mecanismo é que a gente esqueça que esse vírus existe. Tolerância é um termo que é emprestado da vacinologia. Ele é o oposto da imunização. E é mais ou menos assim, se você injeta no corpo de uma pessoa um componente antigênico na quantidade certa e na complexidade correta, pouca complexidade, você está fazendo um imunógeno, você está fazendo uma vacina. O teu corpo olha para aquilo e fala assim: "Isso não me pertence, eu vou eliminar isso daqui". Não só elimina, como aprende a se defender daquilo ali. Assim que a gente faz vacina. Se você pegar o mesmo componente antigênico e injetar numa quantidade absurdamente alta, ou com uma complexidade muito grande, o teu sistema imune fala assim: "Olha, não sei lidar com isso daqui. Eu vou esquecer que isso existe". Isso tem nome, chama tolerância. E parece que é isso que acontece com o HIV logo no comecinho. Você tem a tolerância. Você sabe como é que você pode ter uma tolerância menor e fortalecer o seu sistema imune para controlar? No comecinho da infecção, você abole a replicação do vírus, você trata. Nos momentos mais iniciais. Aquilo que é 1% de controle natural, que são dos controladores de elite, passa a ser 20% até, que são os controladores pós-tratamento, porque você de alguma forma mitigou a tolerância do HIV. Então, Tem uma coisa interessante também, que eu acho que você devia falar, explicar também para as pessoas, que o HIV ele é um retrovírus, né? Então, podia explicar um pouquinho o que é o retrovírus, mas especialmente eu acho interessante a coisa dele, ele se integra ao patrimônio genético da célula. Então, quando aquela célula se multiplica, multiplica o HIV. Mas tem existe caso comprovado, né, do vírus, quando ele se integrar num lugar que o Steve Diggs é um americano muito esperto, em que ele se integra numa parte morta, que eles chamam cemitério de genes. Ele se integra num lugar, está integrado naquele lugar, num lugar meio morto dos genes, dos cromossomas da pessoa que se integrou. Ele está lá, mas não produz nada porque aquele lugar é um lugar, entre as morto da célula. Aquela célula se multiplica, mas ali não sai nada. Conta essa história um pouquinho, que eu acho isso interessante. a história é interessante. E ela começa com a seguinte pergunta: alguém já se curou espontaneamente do HIV? Teve alguém que pegou o vírus e tem eliminado ele do seu corpo de forma espontânea? Né? A gente costumava dizer que não tinha ninguém. Né? Por isso que fazer uma vacina era um desafio enorme. Mas tem gente que conseguiu eliminar o vírus de forma espontânea. Bem, quer dizer, Conhecemos o DNA está lá, né? Só não produzem vírus. Não eliminou, né?
não só não produzem vírus, como não produzem proteínas. Sabe por quê? Essas pessoas, são 3 pessoas que se curaram espontaneamente do HIV. Elas poderiam doar sangue, porque não existe nenhum teste positivo do HIV no corpo dela. A gente supõe que exista vírus guardadinho num local da Só um onde motivo, ele não sai. só para esclarecer para as pessoas, você está falando 3 pessoas que se curaram espontaneamente. Espontaneamente. Existem outras 11, provavelmente 11, que se curaram através de transplante de medula. É outra história, só para separar os casos. Tá, vamos É. lá. Existe uma coisa que a gente chama de cura funcional. A cura funcional é uma pessoa que tem o HIV e esse HIV não causa grandes danos no corpo, hipoteticamente. E isso acontece com mais ou menos 1% das pessoas que têm o HIV, né? E a gente chama essas pessoas de controladoras de elite. Tudo tem nome e sobrenome em medicina. Controlador de elite é aquela pessoa que tem o HIV e naquela fotografia, naquele momento, a carga viral é indetectável, como se ela estivesse sendo tratada, só que esse controle é natural. E a imunidade dela não diminui, aparentemente. As células TCD4 estão no nível normal. Isso é uma cura funcional. Dentre essas pessoas que controlam naturalmente, essas não podem doar sangue. O teste é positivo. Às vezes a gente detecta pedacinho do vírus sendo jogado na circulação E sanguínea. algumas dessas depois de muitos anos, perdem o controle, Elas né? perdem o controle. A gente já sabe quantas pessoas É. perdem o controle. Depois de 8 anos de infecção, 85% ainda estão controlando. Quer dizer que uma parte delas, 15% aproximadamente, perderam o controle. Esse controle parece que não é eterno para algumas pessoas. Você controlou o vírus naquele momento inicial. Você pode ter 2 caminhos. Um caminho que aparentemente é mais comum, que é você não vai ficar nesse estado de controlador e vai perder esse controle ao longo do tempo. E um que é menos comum, pelo menos a gente detecta muito pouco, que é aquela pessoa que simplesmente elimina todas as evidências que o vírus pode estar ali. São 3 até hoje, São né? 3 até hoje, né? São as supercontroladoras, e a teoria é essa que acontece. Você falou você falou controladores de elite, agora você falou supercontroladoras. Por que você falou supercontroladoras? Porque são 3 mulheres. Sabe uma coisa interessante? A gente, tem mais controladores de elite femininas do que masculinos, então a gente tem que aprender. Você sabe o que acontece? O controle vem da imunidade inata dessas mulheres. As mulheres controlam melhor a infecção, elas têm uma carga viral menor, elas têm uma queda menor de CD4 ao longo do tempo. E tem uma imunidade inata que é relacionada a uma coisa chamada Toll-like receptor 7, o número 7. Aquilo ali faz com que você tenha uma possibilidade maior de controlar o HIV com a sua imunidade inata que veio com você. Você sabe o que aconteceu? A Gilead tá fazendo esse medicamento que estimula a imunidade inata, o Toll-like receptor 7, chama Vesatolimod. E está usando isso daí para tentar curar as pessoas. É o modelo das supercontroladoras. Então, as mulheres que controlam a infecção tiveram mais possibilidades de ter essa cura que a gente acha que é uma cura legítima, porque elas não têm nenhuma evidência de que o HIV esteja ali. Sabe o que acontece? O HIV, ele fica integrado na nossa cromatina. Ele entra, ele vai integrar, vai ficar no nosso DNA em qualquer lugar. Ele não escolhe aparentemente que lugar que ele vai entrar. Tem lugar que é muito fechadinho que ele não consegue entrar. Mas no Tem geral, lugares mais prováveis também, não tem? tem alguns lugares mais prováveis, mas no geral a gente já achou HIV em todos os lugares. E ele pode entrar no sentido da transcrição, que é quando o DNA faz proteína, ou ele pode entrar no sentido contra a transcrição, e às vezes ele entra em alguns lugares em que ele não vai conseguir sair. O que a gente acha que aconteceu com essas supercontroladoras, a gente tinha que aprender com elas, porque são modelos, é um modelo natural de cura, é que aparentemente elas fizeram com que o sistema imune adivinhasse quando o vírus começaria a sair da latência, começaria a se multiplicar. E essas células vão lá e são eliminadas pelo sistema imune. E aí só sobra aquelas células que têm o vírus nesses lugares que eles não conseguem sair, que o Steven Dick chamou de Cemitério, né? Graveyard. é, Gene graveyard.
Graveyard é cemitério, mas ele usou outra palavra, Uma graveyard. catacumba. Não, mas ele usou mais uma outra palavra. É. Enfim, mas é sobre cemitério de genes, um cemitério genético, uma coisa assim. Isso daí é um dos conhecimentos, atuais que a gente tem, né. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, talvez porque a gente não procure tanto, elas podem ter, de fato, eliminado o HIV de forma natural. A gente controla a infecção pelo HIV e a gente não consegue curar, porque a gente tem essas barreiras. Uma das barreiras é a latência do vírus, ele fica dormindo, e aí sabe o que a gente faz? A gente tenta interromper essa latência com medicamentos. Tem medicamento que estimula o vírus, são os reversores de latência. A gente tenta eliminar essas células que têm o vírus de forma infectada, às vezes a célula está lá dormindo, está latente, a gente tenta eliminar. Como se fosse uma quimioterapia, usando algum medicamento que possa fazer isso daí, os estudos de cura fazem isso. Ou até a própria imunidade. Você faz algumas vacinas que podem ser terapêuticas para eliminar essas células que têm o vírus latente. Então você não está controlando o vírus, você está eliminando as células, reforçando o teu sistema imune. Então, como a gente já sabe que, por exemplo, uma das barreiras é o vírus também ficar guardadinho, alocado, naqueles locais que a gente chama de santuários. Santuário, normalmente, é um local em que você tem aquilo que a gente chama de barreira hematocelular. As células estão tão juntinhas umas nas outras que não passa nem água. Santuário é diferente de reservatório? O santuário é diferente de reservatório. O santuário é um reservatório, mas nem todo reservatório é um santuário. O reservatório, tecnicamente, é onde você tem uma população de vírus que foi semeada ali. Então, por exemplo, os glóbulos brancos da periferia, né, os linfócitos da periferia, eles podem ser considerados um reservatório do HIV. O intestino pode ser considerado um reservatório do HIV. O timo pode ser considerado um reservatório do HIV. O santuário é um reservatório que onde o remédio não tem acesso muito fácil, que é onde você tem essas barreiras hematocelulares, né. Isso é sistema nervoso central, isso é testículo, isso é ovário, isso é alguns locais muito profundos do intestino. O medicamento não chega de forma adequada, mas o vírus está ali. Você fala assim: "Mas o medicamento não chega, como é que o vírus entrou?". Ele entrou no momento em que você permitia que a célula entrasse, porque estava inflamado, tinha inflamação. Então ele pode entrar no testículo, no ovário, no cérebro, naquele momento que você tem tanta proteína do vírus no sangue que está inflamada. Aí entra uma célula e o vírus começa a se multiplicar. Isso é uma barreira também. E a gente pode, uma barreira para cura, né? E a gente já conhece essa barreira e a gente tenta fazer com que você cure vencendo essas barreiras que eu citei agora, né? Que é a latência do vírus, que é o santuário, que é o fato de você, ter um contingente grande de células que precisa ser eliminada de uma forma rápida, como faria um oncologista na hora que tratasse você. Nessa linha, cara, se você tem uma pessoa, você quer fazer um estudo para saber se a pessoa. Você tem um remédio que você acha que vai tirar a latência. Tá? Você vai pegar, você está tratando alguém, essa pessoa está um tratamento bem sucedido, toma antirretroviral há X tempos, está muito bem, obrigado. Você dá esse remédio para reverter a latência. Você vai fazer, entre aspas, acordar o vírus que estava dormindo. Como é que você vai primeiro garantir que esse vírus que acorda não vai fazer mal? E segundo, como é que você, digamos que não faça mal. Como é que você vai saber que a pessoa está curada? O que você faz para dizer, olha, curei? São 2 coisas muito interessantes. Primeiro, eh, como é que você vai matar essas células latentes, né, como é que você vai acordar as isso a gente começa tudo com estudo in vitro, né, então você vai lá no laboratório, usa um medicamento e aquela célula acorda, o vírus acorda, eu achei um reversor de latência. Só que na hora que você vai testar isso daí nas pessoas, não funciona direito. Em vivo não funciona direito. Aí você fala: "Bom, temos que é fraco, né, vamos ter que colocar 2 reversores de latência". In vitro é muito melhor quando você usa 2. Você consegue acordar mais o vírus. Você vai dar para a pessoa, funciona direito também, né. Então, aparentemente, isso não é suficiente para curar uma pessoa, tem que ter mais alguma coisa.
tem que combinar estratégias. E aí, talvez não funcione, porque tem muita célula latente. Você falou uma coisa interessante. Na hora que a gente reverte a latência com um medicamento, por exemplo, qual que é a garantia que esse vírus não vai causar inflamação, não vai infectar a próxima célula? Ele está saindo, ele está acordando, está fazendo o contrário do que a gente quer. A gente quer matar o vírus, né? O vírus não tem vida, mas a gente quer matar. E agora a gente está fazendo ele viver. Como é que a gente faz isso? A gente tem que dar o coquetel junto. Então, com o tratamento antirretroviral, os reversores de latência, eles aparentemente ficam mais seguros. Aparentemente, sem funcionar muito bem até hoje como uma estratégia isolada para cura. Agora, olha que interessante. eh, a gente tinha que começar eh, curando as pessoas que talvez tivessem um- uma vantagem para ser curadas, elas fossem mais fáceis, né? E aí a gente tem que pensar talvez, quais seriam as pessoas mais fáceis. Sabe quais seriam elas? Aquelas que têm um reservatório menor, aquelas que têm uma quantidade menor de célula latentes. Pensa assim, na hora que você pega o HIV, de cara você já faz um bolo, um contingente de célula latente. E cada dia que passa, esse bolo vai aumentando, como se fosse um balão. E na hora que você começa a tratar essas pessoas, esse bolo vai diminuindo lentamente. Sabe por que que vai diminuindo? Porque as células vão saindo da latência. E você pode até zerar isso daí, só que demora muito tempo, demora 80 anos. Por isso que a gente usa esses medicamentos reversores de latência, para transformar 80 anos em 1, 2. Fazer essa redução ser mais rápida. Agora pensa, se você começar a tratar a pessoa perto do momento que ela pega o HIV, esse balão ainda está pequeno. Ele vai crescer, mas ele ainda está pequeno. E você paralisa isso daí. Essas pessoas, teoricamente, seriam mais fáceis de serem curadas. Por isso que é importante a gente, às vezes, começar a tratar a pessoa perto do momento que ela pega o HIV, porque elas já estão mais Mas próximas essa da cura. mas essas são difíceis de identificar, né, porque os estudos que houve um aumento no número de controladores de elite, foram pessoas tratadas nas primeiras 12 semanas da infecção, né, as pessoas foram tratadas nos primeiros 3 meses da data da infecção mesmo, quer dizer, sabe se a pessoa se infectou no dia X e começaram a tratar nos primeiros 3 meses, quer dizer, essa pessoa você sabe exata, sabe que eram negativas aqui, se infectaram no dia tal e tratou naqueles 3 meses, aqueles são casos muito Para a específicos, gente assim. ter os controladores É, pós-tratamento. é. Olha que interessante. Eh, a gente teria que tratar ela próxima do momento que ela pegou o vírus. Uhum. O melhor marcador substitutivo do tempo de infecção que a gente tem é o nível de CD4 pré-tratamento. Não é um marcador bom, mas é o melhor que a gente tem. E Talvez os tenha outro melhor. testes de avidez? O teste de avidez vai identificar Só explique o que é pessoas. teste de avidez, só para que é um termo bem técnico. Tem alguma coisa que a gente chama hoje de testes de recenseamento, né, da infecção, para saber se a infecção ela é recente. Mas esse recente é baseado em testes que vão identificar se a pessoa tem a infecção com menos de 6 meses, com menos de 1 ano. Você basicamente usa teste de sorologia. E aí você deixa um teste comum de sorologia menos sensível, a ponto dele positivar depois de um certo tempo. Pensa que a quantidade de anticorpos que você tem no corpo vai aumentando desde que você pega o HIV e chega num platô. Se você deixar um teste menos sensível, você acaba tendo um teste negativo, no comecinho da infecção. E aí você usa umas estratégias para combinar esses testes. Um teste normal fala que você tem o HIV. Um teste dessensibilizado vem negativo. Então você teria um período mais recente de infecção. A gente usa essas estratégias para fazer uma série de coisas, calcular a incidência, ele poderia ser usado. Mas a gente quer, às vezes, as pessoas que já têm alguns anos de infecção, poucos anos, e que não têm um reservatório muito grande. Então a gente usava o nível de CD4 basal. Se o nível de CD4 basal era grande, no momento que ela começou a tratar, é concebível que essa pessoa estivesse mais próxima do momento da infecção. Hoje a gente tem outros instrumentos. A gente pode, por exemplo, quantificar o o reservatório latente das pessoas com teste de laboratório, o DNA. A gente faz uma carga pró-viral, a gente quantifica o DNA e fala assim: "Olha, esse DNA tem uma carga pró-viral pequena, então aquele balão que vai crescendo normalmente ainda não está grande,
Então é mais fácil curar essa pessoa. O desafio é menor, porque a gente tem que matar uma quantidade menor de células, a gente tem que reverter a latência numa quantidade menor de células, né. Então, a gente tem que começar por algum lugar. Então, Ricardo, você falou que você calcula ou tenta ver o tamanho desse reservatório por esse DNA. Você vai e testa. Digamos que você está acompanhando as pessoas, de um momento você testou e o teu exame, o teu laboratório, você não achou DNA. Mas, pô, eu acho que ele está curado. O que que você faz? Na hora que você não acha o DNA numa pessoa, você está amostrando uma quantidade pequena de célula, né, você tira uma quantidade pequena de sangue e fala assim: "Ó, naquele sangue eu não estou vendo DNA". É a mesma coisa que a carga viral, né. Na hora que você fala assim: "Olha, Não, você a" está fugindo da minha pergunta. mas não, Não, então, não, eu quero saber o seguinte, como é que você vai dizer: "Ó, uma hora chegou assim, eu eu tenho", chego lá, eu então chego lá, chega lá, não eu foge chego da lá. pergunta. Então deixa eu falar primeiro da carga viral. Na hora que você fala assim: "A carga viral está não detectada nessa amostra", não quer dizer que você tenha replicação zero, porque você olhou isso aí em 1 ml de plasma. E o corpo humano tem 4,5 litros de plasma. Então você não consegue ter certeza que a replicação é zero, né. Por isso que nos estudos de cura, a gente faz um tratamento mais reforçado para diminuir essa replicação que talvez a gente não esteja enxergando. Na hora que você faz a quantificação do teu DNA e vem zero, e ela vem zero naquela amostragem, você não está vendo em todo o corpo da pessoa. Tem uma coisa que pode ser mais sensível que isso, que você enxergue no corpo inteiro da pessoa, que é a própria sorologia. Você pode fazer um teste sorológico numa pessoa e quantificar os anticorpos. Você sabe por que que a gente tem sorologia positiva para sempre quando pega o HIV? Porque ele fica produzindo proteínas. Na hora que ele faz proteína, você faz um anticorpo, que você detecta no Western blot. Sarampo também, se fica positivo para sempre, o vírus não está lá. Mas na hepatite C não, na hora que você cura vai embora. Mas Fica positivo para sempre também, e o vírus não está lá, né. No HIV é diferente. O HIV, ele tem um tipo de anticorpo que é que nem a da covid praticamente, ele vai embora rápido. Se ele não e a gente aprendeu isso com os estudos de cura. Você cura a pessoa, os anticorpos vão embora rápido, como acontece na covid, ele não fica para sempre, né. Por exemplo, hã, na hora que você tem transmissão de mãe para filho, esses anticorpos vão embora no máximo 1 ano e meio, né. Então esses anticorpos eles não são daqueles que ficam para um tempo prolongado, né, e nem são produzidos de uma forma constante. Então uma das coisas que a gente pode fazer para saber se está havendo produção de proteína e o HIV ele só está viável se estiver produzindo proteína, é quantificar os anticorpos. E você então, sabe que os anticorpos diminuem com o tratamento ao longo do tempo, eles vão diminuindo, né. eu vou aproveitar então, uma coisa que não sei se é muito correto fazer, aproveitar para fazer um pedido. Acontece, e não é erro de laboratório, assim, pessoas que estão em tratamento há muitos anos, aparece um ou outro que os laboratórios têm se enganado, você pede laboratório privado, que você pede carga viral e eles fazem sorologia. Tem acontecido. E de vez em quando, a sorologia vem negativa, e a gente acha que errou. Então, caso alguém que esteja assistindo a gente, tenha algum paciente nessa situação, que pediu carga viral, mas veio o ELISA, o blot negativos, pede de novo, se vier negativo de novo, dá uma ligadinha para mim ou para o Ricardo, para a gente conversar sobre isso, que pode ser uma coisa interessante para se estudar. Acabou o intervalo comercial, vamos voltar aqui para o. É, isso é uma coisa interessante. Da mesma forma com que a gente não imaginava que as pessoas poderiam se curar espontaneamente, que é o caso dessas 3 meninas que negativaram todos os testes, é concebível que com o tratamento antirretroviral longo, a gente já tem algumas pessoas que estejam curadas, é concebível. Na hora que você faz os modelos matemáticos e você fala assim: "Olha, se o teu reservatório é grande, vai demorar 80 anos, se ele é menor, pode demorar 65 anos", isso é uma média. Pode ter gente que com 30 anos já esteja curada. Depende do tamanho do balão, né? É, depende do tamanho do balão. E a gente já tem gente com 30 anos de tratamento ou mais, com carga viral indetectável, né. Então, a gente vai descobrindo aos poucos alguns detalhes sobre o HIV. Pode ser que a gente descubra que já exista gente curada em tratamento antirretroviral.
Isso que o Mauro falou é uma coisa interessante, porque elas ligam pra gente, elas me ligam. Esses médicos me ligam falando assim: "Olha, eu fiz o teste, por engano ele veio negativo, e agora? Ele era positivo antes, né, o que que eu faço?", né, a resposta é muito simples: "Não sei". Mas a gente tem que fazer alguma coisa para entender o que está acontecendo, né, e isso pode ser mais uma etapa no conhecimento da cura do HIV, que a gente vai precisar ter em algum momento, né. Em algum momento a gente vai conseguir curar uma quantidade maior de pessoas, porque a gente já conseguiu curar as pessoas com transplante de medula, né, a gente já provou que é possível curar uma pessoa. Agora a gente só precisa mudar essa escala, é fazer esse mesmo, essa mesma empreitada numa quantidade maior de pessoas. Ricardo, eu queria meio, não é mudar o assunto, mas é um assunto paralelo. Você falou em inflamação em um determinado momento. Há uns anos atrás, se mostrou que dos problemas com a infecção pelo HIV não era só a imunodeficiência, o processo inflamatório. Quer dizer, que várias doenças, eh, em especial cardiovascular, mas também neoplasias, que vinham junto com a infecção pelo HIV, não é pela imunodeficiência, era o processo inflamatório. O processo inflamatório não só era importante, como um preditor de evolução. Se você me disse marcadores de inflamação, tipo interleucina 6, dedinho, etc., qualquer marcador de inflamação é um preditor. Então, antes de brincadeira, se devia dizer que HIV, em vez de ser o vírus da imunodeficiência humana, deveria ser o vírus da inflamação humana, né? O I, em vez de imunodeficiência, deveria ser inflamação. Na hora que a gente teve o nosso tratamento antirretroviral super eficaz, né, levando a carga viral para níveis que a gente, não consegue detectar, a gente descobriu uma coisa, que é a gente consegue diminuir a inflamação da pessoa, mas a gente não consegue abolir a inflamação. É isso que eu queria chegar. Por que que a pessoa, quer dizer, a gente demonstra que pessoas com HIV, elas vivem muito próximo, podem ter uma sobrevida, eu detesto a palavra sobrevida, mas é o que se usa, Uma expectativa, né? expectativa de vida muito próxima à das pessoas, ou até igual às pessoas sem HIV. Mas elas têm algumas comorbidades são mais frequentes. E grande parte delas associadas a processos inflamatórios, direta ou indiretamente, como doença cardiovascular. Por isso que estatinas funcionam em pessoas com HIV, mesmo que não tenham score de risco aumentado para doença cardiovascular. Por que elas mantêm esse processo inflamatório maior se o vírus não está replicando, se você não detecta vírus ou quase não detecta vírus? O que que faz que elas tenham ainda esse processo inflamatório? Esse assunto é fascinante, né? Inflamação é um assunto fascinante, porque é uma faca de dois gumes, né? A inflamação, ela foi feita para ser uma coisa boa. A inflamação ela foi feita para reparar tecido, para eliminar patógenos, mas tem uma inflamação ruim que pode acontecer no nosso corpo que está relacionada com doença crônica, que a gente chama de microinflamação. O americano chama de inflammaging, que é a inflamação que envelhece. A microinflamação tem um perfil de interleucinas típico e aparece em doença crônica como diabetes, insuficiência renal crônica, disfunção ventricular esquerda, as doenças como artrite reumatoide, lúpus, essas doenças autoimunes. Isso daí faz com que você tenha uma degeneração mais rápida de tecidos e uma degeneração mais rápida de órgãos, faz com que você envelheça mais rapidamente. O HIV tem microinflamação, tem o inflamate. E tem por dois motivos, a gente já sabe por quê. O que acontece é que, num primeiro momento, na infecção pelo HIV, você tem uma depressão linfocitária intensa. E a maior parte dos linfócitos, ela está no intestino, no trato gastrointestinal. E aquilo na hora já fica fibrosado e já fica sem a quantidade de linfócitos que você não consegue recuperar. Você consegue recuperar na periferia, mas as biópsias mostram que você não consegue recuperar em órgão linfóide, como o intestino. Na hora que você tem essa depressão linfocitária intensa, você começa a ter um fenômeno chamado translocação bacteriana. Translocação é bactéria onde ela não deveria estar. E você começa a ver que você tem penetração de bactéria do trato gastrointestinal, que é o teu contato com o meio externo. E a tradução disso é pedacinho de bactéria no sangue, que é LPS. Lipopolissacarídeo. Lipopolissacarídeo. Então existe uma correlação entre LPS no plasma
Inflamação. A gente, quando quer medir a inflamação no HIV, a gente vê se a nossa intervenção está diminuindo a LPS. Esse talvez não seja o mais importante. O mais importante é que você tem um contingente de células muito grandes que tem vírus defeituosos. Do inglês, Effective. a gente chama de defectivo às vezes, mas isso é um anglicismo, né? São os vírus defeituosos. Falta um pedaço do vírus. Esse vírus eu chamo de vírus zumbi. Sabe por quê? Porque ele quer sair da célula, mas ele não consegue sair da célula inteiro. Ele só sai aos pedaços. E aí ele produz proteína, principalmente uma proteína chamada TAT e outra chamada ENV. E essas proteínas que estão sendo produzidas, elas causam a microinflamação. São duas coisas, é o LPS e as proteínas que estão vindo dos vírus defeituosos. Quando a gente curar o HIV, a gente vai ter que prestar bastante atenção em eliminar as células que têm vírus inteirinho, que tem vírus latente inteiro, mas também as células que têm vírus defeituosos. Porque esses vírus zumbis, eles continuam causando a inflamação e abrindo as nossas barreiras no cérebro, fazendo com que você tenha proteína entrando lá dentro também, inflamando o teu cérebro. E é isso que causa... esse é um dos grandes desafios do HIV. Os grandes desafios do HIV são curar o HIV e diminuir a inflamação. Adivinha? Os dois têm a mesma origem, que é a quantidade de células que você tem que tem o HIV. A quantidade de células que estão... que é o nosso reservatório. Então, para você curar, você tem que diminuir essa quantidade rapidamente. Para você diminuir a inflamação, você também tem que diminuir essa quantidade de células. Deixa eu te fazer, eu acho que é uma última pergunta, mas que é interrelacionada. Você falou de TAT, né? O TAT. TAT, as células latentes, ou qualquer célula infectada, ela aparentemente ela expressa esse TAT na superfície. Isso não poderia ser usado para se tentar saber o tamanho do reservatório? Se ela tem esse TAT... Não é bem o TAT, é o GAG. O seja, TAT, talvez a gente possa usar uma coisa que não existe ainda, que é você quantificar o TAT como uma sorologia, para saber o quanto existe de produção de infecção no corpo da pessoa. Fazer uma sorologia específica para o TAT, né? É interessante porque na hora que a gente vai quantificar esses vírus defeituosos, esses vírus defectivos, né? Então a gente faz um perfil que a gente vai fazendo uma coisa que a gente chama de metagenômica. A gente vê os buracos que faltam no genoma. Consistentemente, o TAT está inteiro, o GP120 está inteiro. Então, que eles produzem proteína. O TAT é uma proteína super importante para o HIV, porque é a proteína que faz com que o HIV comece a se multiplicar. Ele é o transativador. E por esse motivo ele é produzido em excesso e é o que leva a essa inflamação horrorosa que pode acontecer no corpo das pessoas, né? Talvez uma das estratégias seria a gente usar alguma coisa para neutralizar essa proteína, né? E diminuir a inflamação desse jeito, né? Algumas pesquisas de cura estão fazendo o contrário, o que eu acho que vai ser catastrófico. Estimular o TAT para ele fazer com que a célula saia da latência, né? E eu acho que aí a gente não devia mexer. Isso é uma porta do inferno que a gente não deveria mexer. Então, eu acho da minha parte aqui, eu acho que eu perguntei as minhas maiores curiosidades. Isso daí continua sendo, né, a nossa principal linha de pesquisa, minha e do Mauro. A gente tem que tentar curar as pessoas, porque a gente quer viver num mundo sem AIDS, e a gente sabe que para viver num mundo sem AIDS, você vai ter que, uma hora ter uma vacina que seja preventiva, vai ter que zerar a transmissão de mãe para filho, você vai ter que tratar uma quantidade grande de pessoas para não ter transmissão, porque em nível individual, carga viral indetectável é não transmissível. Você vai ter que ter muita profilaxia, pré-exposição e pós-exposição, e você vai ter que ter cura. Onde a gente atua é a cura, né? Então, a gente está com uma peça, a gente vai trabalhar numa peça desse grande quebra-cabeça para poder viver num dia num mundo sem HIV e sem AIDS. A gente viu essa epidemia surgir. Já pensou que legal seria ver ela desaparecer? Eu me formei, não existia HIV. É. Você se formou, já existia, né? Mas a gente não sabia. Mas para mim não existia mesmo. Então, eu agradeço e passo a bola para você. Então, nós falamos hoje sobre cura do HIV, que é um tema bastante querido da gente, e espero vocês
na próxima. Até mais. Até mais.